Poderosos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz. Aqui quem vos saúda é Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus, chamado para apóstolo, separado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Que Deus seja louvado na vida de cada homem, de cada mulher presente aqui neste lugar. Glorifico a Deus poderosamente pela vida que me concedeu e por esta maravilhosa oportunidade de falar da bendita palavra de Deus, digna de toda aceitação, diante de todos vocês. E eu acredito que essa mensagem vai se estender até aos irmãos que estão em determinados pontos de Angola. Por isso, eu gostaria de louvar a Deus na vida de todos os irmãos que me acompanham a partir da mídia, que estão na província de Luanda, província da Huila, província de Benguela, província do Cunene, né, da província do Ambo, aqueles que estão aqui também bem vizinho da província de Cabinda, que é a província do Zaire. Que Deus seja plenamente louvado em vossas vidas. Também, claro, não posso me esquecer que algumas pessoas vão acompanhar a partir do Moçambique, a partir de Portugal, né? A partir do Brasil. Que Deus seja plenamente louvado em vossas vidas. Deus seja glorificado. É um prazer falar para todos vocês que me acompanham. Estou imensamente feliz e digo a verdade, estou com um coração, né, aberto para poder transmitir aquilo que Deus sempre tem feito, transbordar dentro de mim em poder, em graça. Que Deus seja louvado, louvado eternamente seja o nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, obrigado por essa ocasião. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Acredito que os amados em Cristo Jesus amorosamente já localizaram o texto que vamos aqui fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulos de Números 4, versículos 12. Diz assim a bendita, poderosa palavra de Deus, digna de toda aceitação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado. Pai, eu te glorifico neste poderoso momento da tua palavra, porque realmente o Senhor sempre nos ouve. Nós somos intrinsecamente ligados contigo e pelo Espírito Santo de Deus somos inseparáveis. Estamos na terra, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso é que a tua graça, a tua plenitude, a tua grandeza em nós se reflete. E o mundo consegue olhar para nós e ver a manifestação da tua glória, a manifestação do teu poder e da tua grandeza. E almas são convertidas a ti mediante a exposição da tua palavra constantemente. Louvado seja o teu nome. Neste precioso momento, vamos ouvir a tua poderosa palavra. Pedimos, ó Deus eterno, nos céus, em todos os lugares, que o Senhor manifeste aqui onde nós estamos a plenitude da tua presença. A tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Não queremos fazer coisas que tenham a ver contigo fora da tua vontade. Queremos continuamente, em temor, em amor, em unidade de espírito, estar ligados contigo. Pai, fale conosco. Manifesta o teu poder. Faça a tua palavra soar poderosamente, de forma que penetra até no interior dos nossos corações, para que possa causar transformação, mudança e renovação de vida. Queremos, todavia, ó Deus eterno, sentir o impacto do culto que estamos a ter aqui agora, para que quando cada um acabar de ouvir essa mensagem, a mensagem não termina, permanece e continua permanecendo dentro de cada um de nós, e a voz do Espírito Santo continua a soar e continua a dizer: vós sois filhos do Pai, guardai-vos da... Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, versículo 12. Atos, livro escrito por Lucas, e palavras estas pronunciadas pelo apóstolo Pedro. A pergunta é: o que é que levou Pedro a pronunciar estas poderosas palavras registradas aqui em Atos capítulos 4, versículos 12? Para nós compreendermos isso, nós temos que voltar no capítulo 3. Nós sabemos que depois da descida do Espírito Santo no capítulo 2, Pedro e outros discípulos foram cheios do Espírito Santo, e naquele dia nós conhecemos, Pedro deu um discurso pelo qual 3.000 almas se converteram a Cristo.
Cristo. Então Pedro manifestou vários sinais, não somente Pedro, mas também outros apóstolos de Jesus. E esses apóstolos de Jesus andavam por toda parte a anunciar a palavra do Senhor. E no Atos capítulo 3 é registrado um momento incrível em que Pedro andava com João, encontraram um coxo de nascença na porta formosa do templo e o coxo pediu esmola para Pedro e João. Pedro e João disseram para o coxo: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos vamos te dar, olha para nós. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia registra essa evidência que o coxo levantou e andou. Então, um certo tumulto se levantou sobre os que os apóstolos faziam. Mas como é possível? Estão a fazer grandes sinais. Então, os representantes do povo, os sacerdotes, ficaram perturbados, já não sabiam o que fazer. Chamaram Pedro e João e interrogaram-lhes: por que vocês estão a fazer essas coisas? Então a Bíblia diz que proibiram com que eles falassem mais de Jesus. Então Pedro, ousadamente cheio do Espírito Santo, vai pronunciar essas palavras, vai dizer: mas quem é vocês que estão a nos mandar parar de falar do nome de Jesus? Porventura vocês sois maiores do que Deus? Porventura vocês conhecem um outro nome que dá salvação? Jesus, a quem vocês matastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nos deu legalidade, poder, autonomia para falarmos do seu nome. Nós não vamos parar. E Pedro, com toda a autonomia, vai pronunciar então essas palavras registradas em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu Deus, meu Deus. Pedro aqui estava intrépido, cheio do Espírito Santo, com tanta ousadia, a unção era demais, que ele agora começou a pregar. A Bíblia registra no capítulo 4 que cerca de 5.000 homens acreditaram nas declarações que Pedro e João estavam a apresentar. Por quê? Porque estavam cheios e repletos da plenitude, da virtude do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Se perceberes bem, em Atos capítulo 4, versículo 12, essas palavras são palavras que foram pronunciadas com muita autoridade, com muito poder. Mas por quê? Porque Pedro e João eram fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus lhes encontrou a pescar, lhes tirou lá da pesca. Eles, olha, largam essas redes, vão se tornar pescadores de homens. Então eles seguiram Jesus. Pedro e João viram Jesus a multiplicar pães, a multiplicar peixes. Eles viram Jesus a curar, a libertar, a salvar, a pregar a palavra. Eles andaram com Jesus, sentavam com Jesus, se levantavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Eles viam Jesus até inclusive quando fazia grandes demonstrações de poder. Viram quando Jesus foi levado sobre os céus ou aos céus. Eles viram tudo quanto Jesus fazia ou fez na terra. Então eles tinham convicção e certeza que Jesus é mesmo Deus, é Filho de Deus, tem todo o poder, tem toda a autonomia. Somente no nome dele os milagres acontecem, porque eles testificaram. E deixa dizer que foi Pedro que reconheceu Jesus no livro de Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus vai perguntar: quem é que o povo diz que eu sou? Outros falaram que Jesus, estão a dizer que tu és Elias. Uns diziam: Jesus, tu és Jeremias. Outros: Jesus, tu és qualquer um dos profetas. Então Jesus pergunta para os discípulos: então vocês, quem eu sou? Aí nós encontramos um registro muito poderoso. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Pedro já tinha convicção em Cristo, já sabia quem Jesus é. Então ninguém poderia lhe fazer parar de falar do nome de Jesus. Você que me acompanha, quero te dizer, você não pode ser testemunha de Jesus só porque você leu um texto, só porque você ouviu uma pregação. Você deve ter experiências com Deus. Precisas conhecer Jesus e Jesus precisa te reconhecer. Oh, glória a Deus! Para que a convicção, para que a unção, para que a autoridade que você tanto procura se manifeste em você. Você precisa se familiarizar com Jesus, se sentir próximo de Jesus, se sentir servo de Jesus, se sentir próximo, aproximado com Jesus. Amado, cria intimidade com Deus, porque não há salvação em nenhum outro lugar. Não há nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. Somente em nome de Jesus há a salvação dos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, hoje vamos falar sobre a salvação. A salvação em Jesus Cristo.
porque o texto que nós lemos é bem claro, dizendo que não há, né, salvação em nenhum outro nome. Mas nós sabemos que depois da queda do homem no pecado, a solução para a resolução de tal situação sempre foi a salvação. Mas a salvação só foi possível na plenitude quando Jesus se entregou amorosamente por nós na cruz. Nós sabemos que na antiga aliança só havia sombra, mas na nova aliança nós agora temos a realidade absoluta. Ora bem, então eu quero dizer que a salvação só existe em nome de Jesus. Deus deu a salvação por nós, dando o seu Filho para morrer por nós. Glória a Deus. Nisso podemos dizer que a salvação é a maior bênção que um homem pecador pode querer da parte de Deus. Não adianta você pedir outras coisas menos importantes do que a salvação. Muitos de nós estamos preocupados com casamento, com emprego, com uma faculdade boa e terminada. Estamos preocupados, né, em comprar um bom carro, em ter uma boa vida. Mas o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34, que todas essas coisas são acréscimos, são coisas que serão acrescentadas quando a pessoa preocupar-se primeiramente com a prioridade número 1, que é a sua salvação. Então a salvação é maior que todas as bênçãos que Deus pode te dar. A salvação é maior e é melhor que todas as prioridades que você pode ter nessa terra. A salvação, meu amado em Cristo Jesus, você que me acompanha, é maior e é melhor que todas as oportunidades que o mundo pode te oferecer. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos os homens pecaram e se afastaram da presença de Deus. Então, se todos os homens se afastaram da presença de Deus, há necessidade de todos também voltarem na presença de Deus. E como vão voltar? Só poderão voltar por meio da salvação. Então, isso quer dizer que todos os homens, independentemente da cor, da raça, da altura, mas todos os homens precisam da salvação. Então, para termos a salvação, precisamos de quem? De Jesus. Então, precisamos todos de Jesus. Então, a pergunta que não quer se calar é esta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para ter a salvação? Amados, é muito simples. A Bíblia responde essa pergunta no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 até 10. A Bíblia diz: se você confessar os seus pecados com a tua boca e em teu coração crer para a justiça que Jesus é teu Salvador, morreu para a tua salvação, você será salvo. Glória a Deus. E ainda mais, quando vamos ir na doutrina da salvação, vamos encontrar três principais elementos de conversão que mostram o que o pecador deve fazer para ter a salvação. Primeiro, o pecador precisa se arrepender. Segundo, precisa ter a fé em Deus. Terceiro, ser batizado. Vamos começar com o primeiro: arrependimento. Mas quando falamos do arrependimento, estamos a falar da mudança de consciência. Aquela consciência positiva que nós vamos ter, ok? É observar: não, estou no caminho errado, agora preciso andar no caminho acertado. Estou no caminho maligno, preciso andar no caminho divino. Então essa mudança de pensamento é que a Bíblia vai chamar de arrependimento. Mas o arrependimento não é fruto da manifestação da inteligência humana. Não, o arrependimento é um dom de Deus. É preciso que o pecador ouva a palavra de Deus, e mediante a palavra que vai ouvir, então o arrependimento vai nascendo dentro de si, e este então vai decidir se arrepender. Mas atenção que a Bíblia dá uma fórmula para o arrependimento, e a fórmula é esta: o pecador precisa primeiro se arrepender, segundo confessar, depois deixar. Não adianta se arrepender, não confessar e não deixar. A pessoa deve se arrepender, depois confessar os seus pecados e por fim deve abandonar aquilo que ele fazia de mal. Segundo, a Bíblia diz que o pecador precisa crer em Deus. Se você já está arrependido, então coloque a tua fé em Deus para que a tua salvação seja confirmada. É impossível um pecador ser salvo sem a fé, porque a fé é como se fosse, vamos assim usar uma expressão mais simples para dar o exemplo, ok? Nós conhecemos a graça é como se fosse a corrente elétrica, e a fé é como o cabo que o eletricista vai fazer a instalação. Então, a corrente vai passar no cabo, a graça vai entrar na vida do crente por meio da fé. Então a graça não entra no crente quando o crente não tem fé. A razão pela qual a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Logo, a fé é um estilo de vida, e a fé é uma das formas que o homem pode usar ou pode manifestar para agradar o seu
o Criador. Terceiro, a Bíblia fala que o pecador, depois de se arrepender, depois de crer em Deus, ele precisa ser batizado, ok? O batismo é um símbolo que vai testificar que você realmente se arrependeu no particular, agora decidiu batizar em nome de Jesus Cristo, porque o batismo é a manifestação pública da decisão que você tomou em particular. E a Bíblia fala de dois batismos, tem batismo da água e batismo do Espírito. Batismo da água é para o arrependimento de pecados, mas batismo do Espírito com fogo é para o selo da salvação, segundo para a manifestação dos dons espirituais. Então, se você não tem salvação, você precisa de se arrepender dos seus pecados ou de arrependimento. Segundo, você precisa crer em Deus, teu Salvador, teu único Salvador, Jesus nesse caso. E você precisa, amados em Cristo Jesus, você que me acompanha, a ser batizado. Amados em Cristo Jesus, a Bíblia fala sobre três fatores de salvação, que são a graça de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz e a fé do homem. É verdade que a salvação só é possível por meio da graça de Deus. Então, o homem é salvo por meio da graça. E também a graça entra no homem por meio da fé. Então, o homem é salvo pela graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículos de números 8, diz a verdade, né? Então, também sabemos que o homem só é salvo pela graça por meio da fé, graças à morte do Filho de Deus na cruz, que entregou-se a si mesmo por amor, para nos dar, então, a redenção. Então, amados, são esses três fatores que fazem com que o pecador seja salvo. A graça de Deus está disponível. Cristo morreu por nós na cruz há mais de 2000 e tal anos atrás. E então o homem só precisa simplesmente ter a fé. Sempre que o homem se arrepende, se converte, né? E tenha a fé em Deus, automaticamente a salvação é manifestada na vida deste homem. Então, uma vez que o homem já tem a salvação, necessariamente 4 mudanças serão vistas no seu corpo, ou vistas na sua conduta. Primeiro, haverá mudança de natureza física. A Bíblia diz que quando o homem pecou, se tornou mortal. Mas quando o homem aceita Jesus, apesar que um dia vai morrer no corpo, mas porém se torna imortal, porque já tem garantia da vida eterna. A segunda mudança que vai ser notória ou notada na vida do homem que recebe Jesus é que este homem vai apresentar mudança de posição diante de Deus. Antes era pecador, um perdedor, mas agora que já aceitou Jesus, será um filho de Deus, né? Alguém mais do que vencedor. Eu gosto dessa palavra, que em outras linguagens diz hipernicaor, mais do que vencedor. Nunca vai perder, é verdade. E a terceira mudança que vai ser notada na vida de alguém que recebeu a salvação é a mudança de caráter. Se era alguém mal comportado, será alguém bem comportado, será alguém que não tinha paciência, alguém que tinha rancor, ódio, não sabia lidar com as pessoas, não sabia manifestar a sua forma de ser, porque o caráter tem a ver com ser diante da sociedade, agora vai saber, porque já é uma pessoa convertida, ainda mais filho de Deus, glória a Deus. Então, a quarta e a última mudança que vai ser vista, ou que será vista na vida de alguém convertida, ou alguém convertido, perdão, é a mudança de conduta, né? Mudança de comportamento. O comportamento também vai mudar. Então, a salvação manifesta também no comportamento, ou afeta o comportamento do homem, de negativo para positivo, glória a Deus. Sempre que se trata da doutrina de salvação, esta verdade sempre será dita e é impreterível não falar, né? Antes e depois da salvação na vida do homem. É bem verdade que todo homem, antes de ter a salvação, ele vive no tempo de ignorância. Por isso é que Deus não valoriza o que ele faz. Ou seja, tudo o que um homem faz na vida de pecado, nós chamamos de obras da carne. São obras que não beneficiam a Deus, porque tudo o que ele faz tem a ver com pecado. Então, toda pessoa que não tem Deus, que não tem salvação, ele vive no tempo de ignorância. Em outras palavras, é um ignorante, porque a salvação já foi disponibilizada, está disponível, ele pode aceitar a qualquer momento, mas só não aceita por ignorância, né? Por não crer em Cristo Jesus. Segundo, quando o homem se torna uma pessoa salva, aí sim, já nasceu de novo, aí podemos dizer que já vive dentro do tempo da graça. A graça já está dentro dessa pessoa. Então, o que ele vai fazer? A Bíblia chama de frutos, né? E nós conhecemos que o fruto é o resultado que uma árvore produz, né? Então, vamos lá ver que os frutos são aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia fala do fruto do Espírito, no livro de Gálatas, capítulo número 5, versículos 22. Então, aqui temos, amados, quem não tem Jesus, apresenta obras da carne. Deus não reconhece, não aceita, não recebe. Quem tem Jesus, apresenta frutos.
Deus se agrada, Deus se alegra e o nome dele é glorificado. Conforme a declaração de Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, eu quero dizer para os amados que o nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. A Bíblia fala lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 11, que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é maior que todos os nomes nos céus. O nome de Jesus é maior que todos os nomes na terra. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes que já foram, debaixo da terra. Então, pelo nome de Jesus, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os endemoniados são libertos, os leprosos são limpos. O nome de Jesus é maior e melhor que todos os nomes. O nome de Jesus é cheio de autoridade. O nome de Jesus é cheio de poder. O nome de Jesus é cheio de vida e cheio de verdade. Não existe um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. A Bíblia diz para que se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque esse nome é um nome poderoso que está acima de todos os nomes. Pelo nome de Jesus, todas as doenças que existem no mundo obedecem. Todos os mortos ressuscitam e podem ressuscitar. E vão ressuscitar um dia, porque haverá a primeira ressurreição, onde aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E depois também haverá a segunda ressurreição, lá no fim do mundo, para aqueles que não têm Jesus, serão ressuscitados para serem julgados e condenados. Nós sabemos a história. Então, pelo nome de Jesus, amados em Cristo Jesus, todos os demônios obedecem. Eles abandonam os corpos possuídos e vão então pelo abismo. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. O nome pregado em todas as igrejas, o nome anunciado nas ruas, o nome que os homens que acreditam em Deus reconhecem, curvam-se, prostram-se e dizem glória a Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus que morreu para a nossa salvação. Então, amados, sempre que alguém vai salvar alguém de uma situação qualquer, porque existem muitas formas de salvação, Por exemplo, dar dinheiro a quem está morrendo de fome é uma forma de salvação, Salvação, vamos dizer, mínima, ok? Puxar alguém que caiu num buraco, levantar, dar a mão e puxar essa pessoa é uma forma de salvação. Salvação mínima, de resgate. Então tem muitas formas de salvação, mas não existe salvação comum, salvação de toda a raça humana, aquela que Jesus nos deu, é a maior salvação. Então, quando alguém vai salvar alguém, as pessoas perguntam quem te salvou. A intenção é saber o nome da pessoa que salvou esta pessoa. Agora, quando a gente nos pergunta quem nos salva é Jesus. E quem é Jesus? Jesus deve ser alguém que não tem pecado, alguém que é puro, porque se tiver pecado, a salvação não terá credibilidade, não terá peso, não terá impacto. Então vamos aqui ver se Jesus pecou, cometeu pecado, ou se dentro dele havia pecados. Então quem é melhor do que os seus apóstolos para testemunhar sobre essas coisas? Pedro foi o apóstolo de ação, aquele que tinha muita ação. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus não cometeu o pecado. Está aqui, cometer, verbo de ação. Jesus não cometeu o pecado, logo não cometeu o mesmo pecado. Se o seu apóstolo que andou com ele está a dizer, então não cometeu o pecado. Logo, é um bom salvador, um grande salvador, um poderoso salvador. Segundo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da inteligência, olhou para Jesus e disse: Jesus não conheceu o pecado. Bem, o verbo conhecer está aqui remetido em alguém que conhece, estudou Jesus. Paulo observou para Jesus, viu em todos os aspectos, disse: não, ele não conheceu o pecado, não se familiarizou com o pecado, não foi pecador. Está aí, um salvador poderoso, nem pecado conheceu. Terceiro, o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que sempre esteve com Jesus. O João vai testificar dizendo que Jesus, dentro dele, não havia pecado. Ou em Jesus não havia pecado. Quer dizer que dentro de Jesus não havia pecado. Não tinha iniquidade. Está aí. Jesus não cometeu pecado, disse Pedro. Jesus não conheceu o pecado, disse o apóstolo Paulo. Em Jesus não havia pecado, afirmou o apóstolo João.